Fala galera do Roger Post, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para a discussão de um caso super interessante com achados pertinentes que, quando dentro do contexto clínico adequado, vão nos apontar para um diagnóstico de síndrome aorto-mesentérica. Nesse vídeo a gente vai revisar a anatomia vascular do abdômen superior, bem como a anatomia do adenal. Vamos para o caso. Paciente do sexo feminino e a queixa é desconforto abdominal. Perceba que é uma queixa bastante comum e muito vaga, não tem especificidade. Muitas patologias cursam com esse desconforto abdominal. O paciente refere também um certo empachamento e que esse é um processo crônico. Quando a gente fala de paciente com desconforto abdominal, geralmente a primeira abordagem é uma ultrassonografia, onde a gente vai abordar aqui com transdutor convexo, fazer os cortes e analisar a vesícula biliar, a procura de cálculos. Lembrando que a ultrassonografia é um método mais eficiente que a tomografia para detecção de cálculos, embora em algumas situações a gente consiga fazer esse diagnóstico na tomografia. Na tomografia, o que a gente vai avaliar da vesícula é o seu conteúdo, a espessura das suas paredes, suas dimensões e se há algum sinal inflamatório perivesicular, que não é o caso. Outras causas podem estar relacionadas à pancreatite, então você vai analisar o pâncreas de forma categórica desde o seu processo uncinado, cabeça, colo, corpo e cauda do pâncreas, procurando áreas que eventualmente estejam hipovascularizadas, para a gente pensar numa pancreatite com conteúdo necrótico, ou que a gente encontre edema peripancreático, para a gente pensar numa pancreatite edematosa. Naturalmente, a gente sabe que o diagnóstico da pancreatite ele está baseado num tripé que contempla a clínica do paciente, exames laboratoriais e exames de imagem, que servem mais do que só do que critérios diagnósticos, mas servem também como critérios prognósticos para o paciente. Agora, vamos direto para o que a gente se propôs nesse vídeo, que é a revisão dos vasos do abdômen superior. O primeiro grande vaso que a gente vai encontrar na tomografia é este, que emerge praticamente perpendicular à aorta. Então a gente tem a aorta como principal vaso arterial do abdômen, dele saem ramos importantes. O primeiro que a gente vai identificar na tomografia é o tronco celíaco, tá? Que emerge praticamente num ângulo de 90 graus. Isso é importante porque às vezes você vai encontrar na prova do CBR questões nas quais ele pode fazer um corte ultrassonográfico no qual ele não te demonstra, que ele não te apresente a artéria mesentérica superior, para a questão não ficar muito fácil. Ele te mostra só o tronco e espera que você identifique pelo ângulo. Então a artéria mesentérica ela é mais inclinada. Geralmente a gente tem um ângulo aqui de 30 a 45 graus quando a gente faz esse ângulo entre a aorta e a mesentérica superior. Então o tronco celíaco ele vai se trifurcar, a gente sabe disso, né? Hepática comum vem para o lado direito, a esplênica para o lado esquerdo, e aqui a gente vai ter mais fininho a gástrica esquerda, que vai vir aqui nutrir a pequena curvatura gástrica. Aproximadamente 1,5 cm abaixo da origem do tronco celíaco, a gente tem a origem da artéria mesentérica superior, e a artéria mesentérica superior vai vir com este trajeto, vai passar próximo à cabeça do pâncreas, né? Então é importante você lembrar que a veia anda sempre grudadinha na cabeça do pâncreas e a artéria um pouco mais longe, lembrando que isso faz parte dos critérios de ressecabilidade para as neoplasias pancreáticas. Isto posto, a gente vai analisar o seguinte: quem é que passa interposto entre a aorta e a artéria mesentérica superior? A gente tem duas estruturas principais que fazem isso. Uma delas é a veia renal, que a veia renal esquerda tem esse trajeto mais comumente anterior à aorta. A gente pode ter variações onde ela passa posterior à aorta ou eventualmente circunda a aorta. A mais comum é a variação que ela passa posterior, veia renal esquerda retroaórtica, ou veia renal esquerda circunaórtica. Então você tem um caminho anterior e um caminho
posterior à aorta. Nesse caso, a veia renal esquerda ela está com seu trajeto habitual e se a gente analisar, ela tem um calibre antes de passar nessa área, que eu vou chamar de espaço aortomesentérico, e ela reduz o seu calibre aqui nessa região. Tá? Essa síndrome, esse achado pode ser um dos componentes da síndrome de compressão, chamada de síndrome do quebra-nozes. Essa síndrome do quebra-nozes pode eventualmente causar congestão renal, o paciente pode ter dor e hematúria. Quando você encontrar isso, você pode vir atrás de outros critérios mais pertinentes que eu já vou te mostrar como procurar na sequência. Só queria que você analisasse aqui a mesentérica superior, a veia renal esquerda. Então parece que ainda há um planinho de gordura entre as estruturas. A veia vem mais arredondada, quando ela entra nesse espaço ela fica de fato mais achatada, mas a gente ainda tem um planinho de gordura aqui. Muitas vezes quando a gente está falando das síndromes aortomesentéricas, a gente pode avaliar qual o calibre prévio. Então você vai medir o calibre prévio da veia, 7 milímetros, e vai medir o calibre no seu estreitamento máximo. A gente tem aqui 3 milímetros, já é uma redução significativa de mais de 50% do calibre nessa região. O que você pode fazer para aumentar a sua acurácia é você procurar por varizes pélvicas. E aí o ideal é que você procure, que a gente está olhando uma fase arterial do exame, né? E você vai procurar numa fase portal pelas veias, o quê? Pela veia gonadal esquerda. Né? Então a veia gonadal esquerda, ela drena para quem? Para a veia renal esquerda, normalmente. Tá? Então a veia gonadal esquerda, ela está aqui, ó. Então a veia gonadal esquerda faz a sua ascensão até que ela drena para onde? Para a veia renal esquerda. Então você tem aqui, ó, fininha aqui a veia gonadal esquerda, ó, aqui, aqui. E ela vem para onde? Para a região do ovário esquerdo. Então ela vai drenar essa região. Geralmente, né, no sexo masculino, a gente tem o quê? Uma incidência de varicocele maior do lado esquerdo, porque essa drenagem para o lado esquerdo geralmente acontece em ângulo de 90 graus, como a gente praticamente visualiza aqui, ó. E isso pode dar refluxo e isso cursar com varicocele. Agora a gente está vendo que a veia é fininha, então não tem os sinais nem de trombose e nem de varizes pélvicas. Então você poderia procurar por ectasia, aumento de calibre das veias pélvicas, caso a gente tivesse uma síndrome compressiva. Então a gente tem uma redução do calibre, mas a gente precisa dos outros achados. O paciente tem hematura, esse paciente tem dor, porque esse paciente não tem o que? Varizes pélvicas. Quando eu tenho as varizes pélvicas, geralmente eu ganho o quê? Eu ganho mais robustez nesse meu diagnóstico. Beleza? Isto posto, vamos voltar agora. À medida que a gente vai para mais caudal do que a veia renal esquerda, vou colocar o sagital para você ver. Ó, vou descer, tá? Eu tenho a veia renal esquerda, eu estou descendo. Qual é a estrutura que vai cruzar de um lado para o outro no abdômen? Quem é que eu tenho aqui? Eu tenho a terceira porção do adenal. Terceira porção do adenal. Agora vamos revisar isso aqui. Você tem o estômago, pequena curvatura, grande curvatura, antro gástrico, piloro, primeira porção do duodeno. A segunda porção do duodeno, ela vem de anterior para posterior e ela vem o que? Descendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um coronal bonito aqui para a gente conseguir analisar isso de forma mais elegante. Ó, câmara gástrica, antro gástrico, entrei no duodeno, segunda porção do duodeno.
Olha o que acontece com a segunda porção do duodeno. Aqui, pronto. Você vai conseguir ver a segunda porção do duodeno vindo de, ó, eu tô anterior, fígado aqui, né, ó. Eu tô de anterior, cheguei no duodeno, agora eu vou vir para posterior. Acompanha essa linha aqui para você ver que eu venho para posterior, seguindo essa estrutura que tem líquido no interior. Ó, eu tô seguindo esse trajeto que é o duodeno lá para posterior. À medida que eu chego para posterior, ele desce, ó, trajeto mais caudal, a segunda porção, e aí eu cruzo para o outro lado. Ó, eu cruzo para o outro lado. Nesse caso está um pouco mais difícil de você ver o duodeno, mas você vê que ele tem um calibre prévio e um calibre pós espaço aorto-mesentérico maior. Então isso nos dá um achado que é o mesmo da veia, né? Só que dessa vez a gente caracterizaria a síndrome de Wilkie ou Wilkie pela compressão do duodeno entre a aorta e a mesentérica. Este não é um diagnóstico exclusivamente imaginológico. Esse é um diagnóstico que vai precisar acrescentar a clínica e os achados radiológicos. É um diagnóstico praticamente de exclusão. O que você pode fazer para aumentar a sua especificidade? Medir a distância aorto-mesentérica. Tá? Então você vai pegar lá, ó, nesse nível aqui, quem é que eu tenho? Eu tenho o processo uncinado, ó. Aqui, logo abaixo, eu tenho quem? A terceira porção duodenal. Distâncias aorto-mesentéricas menores do que 8 milímetros já começam a nos dar uma segurança um pouco maior para a gente falar de síndrome compressiva, tá? Outra coisa que você pode fazer, medir esse ângulo aqui, ó, o ângulo aorto-mesentérico. Ângulos menores do que 22 graus, deixa eu pegar a ferramenta de ângulo, que vai ficar mais elegante da gente fazer isso. Ângulos menores do que 22 graus, alguns trabalhos mostram que geralmente aumentam a especificidade. Então aqui a gente teria uma distância menor que o esperado e um ângulo um pouco maior, né, do que o limite. Só que a gente tem que lembrar que número em medicina, né, a gente procura um número, os trabalhos procuram um número que nos dê a maior sensibilidade com a maior especificidade. Não quer dizer que todo mundo que está para cima de 22 não tem a síndrome, e não quer dizer que todo mundo que está para baixo de 8 milímetros tem a síndrome. Então, são números que nos aproximam ou nos afastam de uma hipótese diagnóstica. Daí você tem a aplicação prática dos conceitos de sensibilidade e especificidade dentro da radiologia. O que você pode fazer para te ajudar? Se eu tenho uma síndrome compressiva duodenal, o que eu tenho? Eu tenho provavelmente uma compressão aorto-mesentérica do duodeno, que vai cursar com dificuldade do conteúdo gástrico, progredir e passar pelo duodeno. Então, de forma simples, o que o paciente come vai ter dificuldade para chegar até a quarta porção do duodeno, que há uma compressão no nível da terceira porção do duodeno. Uma coisa que você pode fazer é avaliar como é que esse paciente faz o esvaziamento gástrico ao longo do exame. Você vê que no início do exame, a primeira fase, que é a fase sem contraste, o paciente está com o estômago distendido por líquido e que ele se mantém na fase arterial, que é logo em seguida. À medida que você acrescenta as outras fases do exame, que são fases mais tardias, você vai vendo que já há uma certa redução, discreta ainda na fase portal, do conteúdo gástrico, e quando você vai para a fase mais tardia do exame, que geralmente é feita em torno de 5, 10 minutos, você pode olhar isso aqui, ó, primeira imagem 9h29, a última imagem é 9h40. Então em 10 minutos a gente teve um pequeno esvaziamento desse conteúdo. Você poderia fazer uma imagem mais tardia ainda do exame, de forma que você
conseguisse avaliar em quanto tempo esse paciente esvaziou. Você tem outros exames mais efetivos, a cintilografia para análise do tempo de esvaziamento gástrico pode te ajudar e permitir que você quantifique isso, que pode ser um dado a mais para fortalecer as suas hipóteses diagnósticas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos revisar aqui rapidinho o que o vídeo se propõe. Revisão dos vasos do abdômen superior, a gente falou do tronco celíaco, falou da artéria mesentérica, falou dos ramos do tronco celíaco, a gente falou da possibilidade das síndromes de compressão aorto-mesentéricas, onde a gente pode ter compressão vascular e da terceira porção do adenal. A gente falou de alguns critérios que podem nos ajudar, como a distância aorto-mesentérica, o calibre prévio e pós da veia renal esquerda e o ângulo aorto-mesentérico. A gente te deu outras dicas para avaliar, no caso das compressões vasculares, procurar por varizes pélvicas, principalmente do lado esquerdo, e no caso da suspeita de compressão do adenal, analisar ao longo do tempo um possível esvaziamento da câmara gástrica que tende a estar lentificado / dificultado nos casos de compressão. Se você gostou do vídeo e é novo por aqui, já sabe, dá aquele like, se inscreve no canal. Se você tiver algum comentário pertinente para fazer e que possa elevar o nível da discussão, se sinta muito bem-vindo para deixar aqui embaixo. E se você não é um colega radiologista ou residente de rádio, é um paciente, também seja bem-vindo, mas cabe a mim destacar o seguinte: esse vídeo não tem objetivo de fazer você se autodiagnosticar, é um vídeo educativo. Se você estiver sentindo algum sintoma ou tiver alguma tomografia, é pertinente e importante que você leve o seu exame para o médico que solicitou e ele possa avaliar os achados e tomar a melhor decisão para que você seja tratado de forma adequada. A gente se vê no próximo vídeo.